Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar desvio e distribuição normal. Vamos iniciar fazendo uma revisão de dois conceitos que foram dados na aula anterior: exatidão e precisão. Para isso, vamos apresentar como exemplo duas séries de medidas. Numa primeira série, se determinou a concentração em mol por litro, a concentração molar, fazendo-se 4 experimentos. Então, tomaram-se 4 amostras da solução e fizeram-se 4, por exemplo, titulações, que quem não sabe o que é, vai ver este ano com a gente. E então, tiramos a média, somando os 4 resultados e dividindo por 4. Como eu estou dividindo por um número exato, o número de medidas, mantém-se o número de algarismos significativos, 3. Então, o resultado deve ser corretamente expresso como 4,58. Aquele 25 da conta que deu na calculadora, eu não vou exprimir. Numa segunda série de medidas, eu obtive outros 4 resultados. Tirei a média igualmente e obtive 4,5675. Vou arredondar porque os dados iniciais tinham apenas 3 algarismos significativos. Então, na resposta, eu tenho que ter 3 algarismos significativos, tomando cuidado de arredondar esses 6 para mais, para 7, porque o algarismo que vem depois é maior do que 5. Então, eu tenho 4,55 molar para a concentração da solução. Ocorre que eu sei o valor real dessa solução. Ela já foi padronizada, feita por um método mais exato, ou um fabricante confiável me vendeu como um padrão primário. Eu tenho certeza que é 4,56 mol por litro. Com isso, eu posso dizer que a série de medidas 2 ela é mais exata ou correta, porque o valor se aproxima mais do valor real. Porém, se nós colocarmos numa escala essas séries de medidas, a 1 em vermelho, a 2 em azul, para facilitar a visualização, nós vamos observar o seguinte: para a 1, que é menos exata, os resultados estão mais próximos uns dos outros, mais concentrados. E para a segunda série de medidas, eles estão mais afastados uns dos outros. Então, eu posso dizer que a série de medida 1 é mais precisa, ela apresenta maior precisão, embora a série de medida 2 apresente maior exatidão. Imaginando que não foi realizado nenhum erro sistemático, que esses erros são erros aleatórios, nós podemos estabelecer padrões matemáticos para dizer o quão aleatório são esses resultados, ou melhor, se uma dispersão é grande ou se uma dispersão é pequena. Quando nós temos valores aleatórios, isto é, submetidos ao acaso, eles se distribuem numa curva denominada curva de distribuição normal, ou curva de Gauss, ou curva do sino, devido à sua forma. Trata-se de uma distribuição de probabilidade contínua para uma variável aleatória submetida ao acaso. O número de medidas não é infinito, ele é sempre discreto, limitado a apenas alguns valores. Em outras palavras, nós obtemos esta curva, como vocês veem aqui, quando é analisada toda uma população e quando o fenômeno é absolutamente ao acaso. No caso de medidas, nós deveremos ter um número infinito de medidas, muito longe do que se faz em laboratório, que geralmente se faz uma duplicata ou triplicata, isto é, 2 ou 3 amostras. É por isso que nos textos de visão mais matemática, aparece aqui densidade de probabilidade, coisa que eu nem vou discutir. Eu vou imaginar amostras e não a população total,
e vou discutir aqui na ordenada número de ocorrências. Então nós temos um número pequeno de ocorrências que aumenta, depois diminui numa curva simétrica em torno da média. Quando eu tenho a média de uma população completa, habitualmente se chama de μ. Agora, a média de amostras, que vai ser o nosso caso, nós chamamos de x barra ou m barra, com a barrazinha em cima. Vocês talvez nunca tenham visto essa curva. Ela reproduz uma função matemática bastante complexa, onde nós temos x e f de x variando dentro dos reais, podendo assumir qualquer valor, raiz de 2, π, o que não é o caso das medidas que nós vamos trabalhar. E já devem pelo menos ter visto uma curva semelhante quando em fisicoquímica estudaram que energia cinética é diretamente proporcional à temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin, mas a energia cinética média. Então, se eu tenho uma temperatura T1 menor que uma temperatura T2, a energia cinética média da temperatura maior é maior do que aquela da temperatura menor. Porém, a energia cinética média das moléculas envolve uma variação muito grande de uma para outra. Observe que ambas as curvas, eu tenho uma pequena energia cinética para um pequeno número de moléculas, uma grande energia cinética para um pequeno número de moléculas, e a maior parte das moléculas tem uma energia cinética média para ambas as temperaturas. Essa interpretação é semelhante à da curva de distribuição normal, embora para energias cinéticas tenhamos uma função matemática semelhante àquela, mas não exatamente igual. Como exemplo de distribuição de valores de variáveis discretas, vamos pegar as notas de 40 alunos. As notas não podem ter qualquer valor, elas devem ficar limitadas entre 0 e 10, e o professor adota o critério de aumentá-las de meio em meio. Então eu tenho 3 alunos que tiraram 10, 4 tiraram 9, um tirou 0, um tirou 2,5, outro tirou 2, tiraram 4,5. Se colocarmos num gráfico de barras, veremos que a distribuição dessas barras mal e porcamente seguem a curva de distribuição normal. E duas coisas nos chamam a atenção. O maior número de alunos tirou 6,5. 7 alunos tiraram. Trata-se da moda. E tirando a média dos 40 alunos, nós temos 7. Nós poderíamos ter barras mais ajustadas à curva de distribuição normal, caso trabalhássemos com um grande número de alunos. E eu estou chutando tudo isso, mas é possível ter algo assim. Então, no primeiro mês, eu tenho os alunos com uma média 7, né? Os alunos do IFE são muito bons, a média é 7, e uma distribuição em que algumas barras estão abaixo do esperado, outras acima do esperado. E se eu fizer o mesmo no 8º mês, eu posso observar, por exemplo, que a média melhora. No nosso instituto eu já percebi isso comigo. Então agora a média é 8, mas além da média ter mudado, observe uma outra característica. A curva à esquerda está mais aberta, a da direita está mais fechadinha. Isto é, houve uma distribuição mais estreita de resultados. As salas ficaram mais homogêneas. Ou, numa linguagem mais formal, diminuiu a dispersão dos dados. Numa curva de distribuição normal, a menor dispersão é representada pela curva mais estreita.
Então aqui nós temos crescentemente um aumento da dispersão, até que essa curva roxa aqui representa a de maior dispersão. Mas veja que todas apresentam a mesma média. Então, se forem resultados de medida, nós podemos dizer que todas têm a mesma exatidão, mas de dispersões diferentes. Ou lembrando da aula passada, a curva vermelha representaria aquele alvo, né, com todos os tiros, quase todos na mosca, lá no centro, né, família Bolsonaro atirando. E no segundo caso, está mais parecendo o tio Milho atirando, né, um tiro em cada lado lá, mas com a mesma média, com a média dos tiros pegando no mesmo lugar. Já neste caso, nós temos duas curvas com a mesma dispersão, a mesma abertura, o mesmo formato, mas a curva azul tem a média exatamente no valor real, portanto ela é mais exata. A curva da direita com mesma dispersão, mas menos exata, porque a sua média coincide com um valor diferente, maior que o valor real. Duas curvas com mesma dispersão, mas representando fenômenos com diferentes exatidões. Há duas medidas estatísticas da dispersão de valores, a variância e o desvio padrão. A variância trata-se da somatória dos desvios dividida por n-1, onde n vai ser o número de medidas. Se você procurar na internet, vai lá em imagens ou depende do texto, você vai ver alguns casos em que está dividido por n, não n-1. É porque o cidadão está se referindo à população total e não apenas a amostras, que é o nosso caso. Já o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. É por isso que variância muitas vezes é representada como S ao quadrado, o quadrado do desvio padrão. Vamos exemplificar. Numa análise gravimétrica, determinaram-se massas de substâncias químicas dentro de um cadinho e foram feitas 8 medidas. Coisa que é rara na prática, como eu disse, ou se usa determinar uma duplicata ou uma triplicata. Mas vamos trabalhar assim. A média, em primeiro lugar, é a soma de todos os resultados dividido por 8, que é o número total de resultados, obedecendo aos logaritmos significativos 0,256 grama. Os desvios são calculados como? Já vimos na aula passada, é o valor menos a média, cada uma das medidas menos a média em módulo. Então eu tenho esse conjunto de desvios. Vamos aplicar inicialmente a definição matemática de variância. Eu vou pegar cada um desses desvios, elevá-los ao quadrado e somá-los. E dividir o total por n-1, 8 menos 1, por 7. E vou ter então 1,39 vezes 10 a menos 4, em termos de unidade, grama ao quadrado. O que vai interessar mesmo para a gente é o desvio padrão. O desvio padrão, então, vai ser a raiz quadrada da variância, ou 0,012 gramas. E o que significa o desvio padrão? Quando nós temos uma população, a média, somando-se e subtraindo-se um desvio padrão, abarca 64,2% dos resultados. É claro que se eu pegar mais ou menos menos 2 ou mais 2 desvios padrões, aumenta muito, vai para uns 95% dos resultados. Mas convencionou-se que o valor mais provável, lembra que os cantinhos dessa curva são valores com menor probabilidade, o valor mais provável é a média mais ou menos o desvio padrão.
Então eu tenho o desvio padrão 0,012 gramas. A média já tínhamos calculado 0,256 gramas. Qual é o modo mais formal de representar o resultado dos experimentos lá do seu laboratório? M, a massa, é igual à média mais ou menos o desvio padrão, para n igual a 8, isto é, para 8 determinações. Se você achou muito chato ficar fazendo cada um dos desvios, a subtração elevando ao quadrado, as calculadoras, elas fazem tudo isso automaticamente. Tá? Qualquer calculadora científica, programas que você pode baixar no celular. O GeoGebra é um freeware, um programa gratuito que tem para celular, para computador, e você pode trabalhar no site deles na internet. E você coloca todos os dados lá, ele te dá média, desvio padrão, olha, está dando quartil 1, quartil 2, coisas que a gente nem estudou. Desenha as barras, passa a curva, o capeta 4. Você tem que saber o sentido do que está fazendo. Até as técnicas computacionais estão aí para ajudar a gente, e na prática a gente usa e deve usar mesmo. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se, gente.